Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Liliane. Ela perguntou: essas igrejas, essas multidões de igreja, de falsas igrejas hoje em dia que existem pelo mundo, estão contribuindo para que Jesus venha logo? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like para que a gente consiga levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela, para que possamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, pergunta da irmã Liliane. Essas multidões de igrejas falsas que existem hoje, elas estão contribuindo para que Jesus venha logo? Na verdade, eu não sei se foi uma pergunta, se foi uma afirmação, porque não faltou a pontuação, mas como mandou na caixinha de pergunta, então eu acredito que tenha sido uma pergunta. Então eu trouxe dois dados aqui que eu achei interessantes, né, antes da gente abrir a palavra e iniciarmos nesse assunto. No ano de 431 depois de Cristo, até o ano de 431 depois de Cristo, não havia outras igrejas cristãs, era basicamente uma igreja cristã só. E a partir desse ano de 431 depois de Cristo que começou a surgir as outras denominações religiosas, ou a igreja começou a se diversificar. Inclusive, uma coisa que, quando eu estava estudando esse tema, eu percebi que, inclusive, a igreja católica, ela tem as suas ramificações também. Tem a igreja católica romana, que é a do Papa que a gente conhece, tem a ortodoxa, que é a mais pro lado da Rússia, né? E tem algumas outras também que eu não conhecia, que eu não trouxe o nome porque não sei se é interessante. E outro levantamento que eu trouxe, que eu não sei se está totalmente correto, talvez esteja bem abaixo desse número. Hoje em dia tem mais de 30 mil denominações cristãs. Apenas de denominações cristãs, 30 mil diferentes. Inclusive, se nós formos pegar os adventistas, de nós, desde que nós surgirmos, já surgiram alguns grupos: Adventista da Promessa, Adventista da Reforma, e tem mais uma ou outra aí que eu não me recordo. Então, as igrejas parece que vão se subdividindo. Surgiu uma e foi se quebrando em várias, né? Normalmente por conta de doutrinas diferentes e coisas que... diferenças teológicas de estudos e formas de interpretar a Bíblia. Que não deveria ser a forma humana, deveria ser a forma de Deus. Não é o que eu quero que a Bíblia diga, e sim o que ela diz, o que Deus diz para mim. A Bíblia não é um livro para ser interpretado, é um livro para ser entendido. Vamos lá, os textos. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 17. Mateus 7, 15 ao 17. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis: colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Ou seja, Jesus já estava avisando aqui muito antes dessa reunificação, mais de 400 anos antes disso acontecer, provavelmente. Jesus já estava falando aqui: vai vir falsos profetas e vocês vão saber como conhecê-los através dos seus frutos, através das suas obras. Não pode uma árvore de maçã, uma macieira, dar uvas. Aqui não foi o exemplo de Jesus, mas eu estou mudando porque espinhos, né? Não pode espinhos dar uva, ou macieira dar uva, ou não pode qualquer árvore que você pegar, não pode uma mangueira dar jaca. Não existe isso. E pelas obras desses ditos profetas nós iremos conhecê-los, se são falsos ou verdadeiros. 1 João capítulo 1, ou 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se esse espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Ou seja, naquela época, um pouco depois da morte de Jesus, quando João escreveu essa carta aqui, já estavam surgindo muitos falsos profetas no mundo. Desde sempre, a gente vê, se a gente for pegar lá
No Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 18, também tem alerta sobre os falsos profetas. Ou seja, desde que o mundo é mundo, há pessoas tentando enganar pessoas, há falsos profetas. São pessoas levantadas pelo próprio diabo para enganar o povo de Deus, desde sempre. Mas a gente vai vendo que isso vem aumentando cada vez mais. Quando a igreja primitiva estava aqui no primeiro século, havia apenas uma igreja e hoje já são mais de 30 mil. Não se passou, são mais, não vou fazer as contas aqui, mas eu acredito, chutando baixo aqui, são mais de 20 igrejas por ano que nascem diferentes. Pessoas que olham para a Bíblia e falam assim, não, isso daqui não é desse jeito, é desse, e começam a mudar. Tem igrejas aí falando que a alma é imortal, você vai viver, se você não aceitar Deus, você vai viver para sempre no inferno sofrendo. Tem igrejas que falam isso, e a gente vê pela palavra que isso não condiz. Não existe um inferno eterno onde as pessoas vão ficar sofrendo um fogo o tempo todo. Tem gente que fala que não é mais para a gente observar a lei como um todo, né? As pessoas pegam 9 mandamentos da lei e aí falam, isso aqui sim, agora esse 4º mandamento aqui, não, você esquece, você não precisa olhar mais para isso, porque isso daí é Velho Testamento, é coisa do passado, Jesus morreu e mudou isso. E não é assim que a gente entende a Bíblia, porque a Bíblia nunca diz em nenhum momento que isso aconteceu. Isso foi um dogma da Igreja Católica, como o Imperador Constantino, que mudaram. E aí eles, pela tradição, seguem até hoje e dizem que é para comemorar o dia em que Jesus ressuscitou, sendo que um dia antes Jesus estava descansando. Enfim, dando o exemplo para nós mesmos na sepultura. Marcos capítulo 13, verso 22. Marcos 13, 22 e 23. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Ou seja, haverá falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios. E temos de ficar de sobreavisos, alerta, porque isso poderá enganar a muitos. 2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa delas será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, mais uma vez aqui, e agora um alerta, né, mais importante: falsos mestres no meio de vós, assim como os falsos profetas existem, surgem os falsos mestres. Ou seja, os nossos púlpitos podem ser usados para pregar doutrinas erradas. Temos de estar atento. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está falando algo errado. E com isso, ela coloca na mente de outros irmãos esse algo errado que ela falou, porque falta de estudo, por falta de conhecimento, e vai levando multidões à perdição. E aqui um ponto importante, né? Por ganâncias vos explorarão com palavras fingidas. Hoje em dia o que nós mais vemos é a tal da teologia da prosperidade, onde você dá dinheiro a Deus, você compra as coisas, você compra as suas bênçãos. Então você vai dando dinheiro, querendo que Deus te abençoe. Então eu vou lá na igreja, eu vou dar meu carro, vou dar minha casa, vou dar isso, vou dar aquilo, e Deus vai me dar em dobro. E isso não acontece, a Bíblia não fala de prosperidade. Teremos sim prosperidade na vida futura, quando Jesus voltar. E aí sim, prosperidade, felicidade, em abundância, sem fim. Mas aqui nós teremos lutas e aflições, teremos dificuldades. Pode ser que vivamos de maneiras bem difíceis com relação à questão financeira, mas estaremos com Deus, e cada um com a sua luta. E Deus
lutando com nós também, o tempo todo ali ao nosso lado. E último texto, Mateus 24, do verso 23 ao 25. É o mesmo texto de Marcos, mas a gente vai ver agora na visão de Mateus e fazer um comentário em cima disso. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Sobre essas questões de sinais e prodígios, eu vou fazer um vídeo de reflexão em uma sexta-feira só falando sobre isso nos nossos dias, sobre milagres hoje. Mas aqui um ponto importante, né? Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Que tipo de milagre você acha que Satanás poderia fazer ou fingir fazer que enganaria as pessoas? Quando eu estava estudando esse tema, eu pensei, eu acho que Satanás não poderia ressuscitar uma pessoa, né? Acho que isso daí, porque a gente estudou, aliás, eu estou estudando e vendo alguns sermões sobre a ressurreição, quando Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim, e eu estava pensando nisso e eu pensei, Satanás não poderia ressuscitar uma pessoa, e de fato, ele não poderia dar a vida novamente a uma pessoa, mas ele poderia fingir ou enganar nesse ponto. Como? Os anjos demoníacos, assim como Satanás, eles podem se transformar, se transfigurar em uma pessoa. Então você pode sim ver um demônio sem saber que é um demônio, sendo uma pessoa. E nesse ponto, um falso mestre, um falso Cristo, poderia trazer, entre aspas, uma pessoa de volta à vida. Ou seja, um outro demônio se transfigura naquela pessoa e finge ser ela, como se ela tivesse voltado à vida. Assim, mais ou menos, como a gente vê no Espiritismo, onde pessoas que morrem, a gente lê na Bíblia que pessoas não conversam, não sentem, não falam, nada depois que morrem. Mas aí aparecem espíritos falando a pessoas e pessoas acreditam nisso. Eu não sei se esse milagre seria possível, se Deus permitiria que ele usasse tal artimanha assim para enganar. Mas a Bíblia já nos diz, pelos seus frutos os conhecereis. Se tiver uma vírgula que não bate com a palavra de Deus, seria um engano. Então, se um falso mestre ou um falso Cristo faz um milagre desse, de fingir uma ressurreição porque é um falso, nós veríamos através das suas obras que aquela pessoa não é uma pessoa de Deus. Por exemplo, ela ignora o mandamento de Deus, falando que aquele lá é para ser esquecido, que agora é outro. Então, neste ponto, nós conseguiremos identificar, apesar de ele fingir um milagre tão maravilhoso que apenas Deus poderia fazer, que é de fato dar a vida a alguém, apesar de poder isso acontecer pelas obras do inimigo, saberíamos que não é de Deus, não é de fato vindo de Deus. Bom, espero ter respondido a pergunta da irmã Liliane. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, nos comentários também. Os pedidos de oração também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, obrigado por ter nos deixado avisos tão importantes para nós nos dias de hoje. Através da Tua Palavra já poderíamos saber há muito tempo que muitas igrejas iriam surgir, cada uma com doutrinas diferentes, com pensamentos diferentes, e que nessas doutrinas podem sim a vir nos enganar, Senhor amado, se não estivermos apegados a Ti, se não estivermos firmes na Tua Palavra, Senhor. Pai querido, nos ajude e nos mantenha sempre de sobreaviso, que possamos, Senhor, estimular e estar o tempo todo em comunhão contigo, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.